Bom, então antes de começar a falar da anatomia do tronco propriamente dita, que é o tema do vídeo de hoje, eu gostaria de revisar o conceito de anatomia topográfica. Então, quando a gente fala de anatomia topográfica, a gente está falando de estudar o corpo humano a partir de segmentos, então de pedaços do corpo. A gente divide esse corpo em cabeça, pescoço, tronco, que vai conter tórax, abdômen e pelve, membros superiores e membros inferiores. Lembrando que a parte posterior do tronco ela pode ser chamada de dorso, que é o tema da próxima aula. Então, a gente não vai seguir um estudo sistemático. Então, a gente não vai estudar todas as estruturas que compõem um único sistema e depois passar para outro sistema. A gente vai estudar todas as estruturas que compõem esse segmento. Então, no caso do tronco, a gente tem a cavidade torácica, a cavidade abdominal e a cavidade pélvica, que por estarem numa porção mais anterior, a gente pode chamar as três juntas de cavidade ventral, e na porção dorsal, a gente tem a cavidade dorsal, né, propriamente dita, que vai abrigar a cavidade craniana e a cavidade vertebral. Então, abordando agora a anatomia topográfica do tronco em si, começando pela anatomia topográfica do tórax, a gente tem como o componente, a estrutura mais externa, sendo a pele, então uma pele que vai recobrir toda essa região aí do tronco, aqui no caso o tórax, e essa pele ela vai abrigar o mamilo e a areola. Lembrando que o mamilo ele é para ser bilateral, né? Então um de cada lado. E em alguns casos a gente tem alterações anatômicas que levam ao desenvolvimento de mais ou menos mamilos. Então, esse mamilo ele é feito para excretar o leite produzido pela glândula mamária, que no caso aqui da glândula mamária masculina, ela não é completamente desenvolvida, ela não tem uma hipertrofia visível externamente, visível ao olho nu, então a gente tem principalmente mais tecido gorduroso embaixo dessa pele. Então, já na glândula mamária feminina, a gente tem o desenvolvimento dela, até com formação de lóbulos e de ductos lactíferos que vão produzir e trabalhar para a excreção desse leite. Lembrando que a glândula mamária feminina ela só se desenvolve completamente se a mulher chegar a ficar gestante, senão ela não chega a se desenvolver completamente. E essa glândula, esse tecido glandular desenvolvido, ele vai ser cercado pelo tecido gorduroso da mesma forma que no homem. Então, aqui nesse vídeo, a gente vê uma peça anatômica de plástico das mamas. Então, a gente vê que abaixo desse tecido a gente tem a musculatura, principalmente o músculo peitoral maior. E adentrando nessa questão dos músculos do tórax, a gente vê que se a gente seccionar aqui um cadáver, uma peça real feminina, a gente tem aqui essa estrutura, principalmente de branco aqui, como sendo o tecido gorduroso, e aqui no número 6 a gente tem o predomínio da glândula mamária bem desenvolvida, e abaixo disso tudo a gente tem o músculo peitoral. Então, aqui nesse cadáver lá do laboratório da UFMT mesmo, a gente retirou a pele da gordura, então a gente fez uma dissecação superficial inicial, e a gente consegue ver o mamilo, e quando a gente retira essa pele, a gente vê que não tem uma estrutura que salta aos olhos, uma estrutura visível ao olho, que representa um tecido glandular hipertrofiado, desenvolvido. Então, é bem pouco desenvolvido mesmo, ao contrário do que é na mulher. Então, agora, entrando na parte muscular, né, do tórax, a gente tem como mais externo um músculo peitoral maior, e se a gente retirar esse músculo peitoral maior e levantar ele, a gente consegue enxergar o peitoral menor e os músculos intercostais internos e externos, a gente vai ter também compondo esse arcabouço. Lembrando que o arcabouço ósseo da caixa torácica ele é composto pelo osso externo. Esse osso externo ele vai articular as costelas com a porção colunar torácica, a coluna torácica, e as clavículas, além dos símbolos dos membros superiores. Então, aqui, depois que a gente adentrar essa porção muscular e óssea, que a gente retirar a caixa torácica, abrir a caixa torácica, como nesse cadáver aqui, então aqui o músculo peitoral maior, levanta o músculo peitoral maior, aqui já foi feita a incisão no osso externo, e a gente consegue acessar a cavidade torácica
com os órgãos. Aqui no caso, os pulmões foram retirados já para estudo, mas a gente vê bem o coração aqui. E todos esses outros órgãos que eu não vou entrar em detalhes por uma questão de tempo mesmo, mas que tem nos outros vídeos no canal aqui. Então, agora entrando na anatomia topográfica do abdômen, a gente tem essa mesma composição que a gente tinha no tórax de pele, tecido subcutâneo gorduroso e músculo, só que no abdômen eu não tenho um arcabouço ósseo propriamente dito. Então, depois da camada muscular, eu já vou acessar a cavidade abdominal com os órgãos internos, né? Então, uma estrutura importante da gente relembrar nesse vídeo é a cicatriz umbilical, porque a cicatriz umbilical, ela, apesar de parecer externa aos olhos do leigo, né? Então a gente pensa que é uma estrutura puramente externa. Essa cicatriz umbilical, ela está conectada com muitas estruturas, muitos órgãos internos, a partir da parede anterior do abdômen. Então, por exemplo, na sua metade superior, então do umbigo para cima, a gente tem a ligação dessa cicatriz umbilical com o ligamento redondo do fígado, que prende o fígado junto ao ligamento falciforme, que prende o fígado à parede anterior do abdômen. Também na metade inferior do umbigo, então do umbigo para baixo, a gente tem a prega umbilical mediana, que vai conter o uráculo, que é um tecido conjuntivo que vai ligar a vesícula urinária, então a bexiga urinária, né? Até pela parede anterior do abdômen até o umbigo, a gente tem as pregas umbilicais mediais que vão conter as artérias umbilicais, vão ser as artérias umbilicais obliteradas, então as artérias umbilicais do feto, né, no desenvolvimento fetal, que eram funcionantes antes e agora não são mais, as pregas umbilicais laterais, que vão conter as artérias epigástricas inferiores. Então, aqui nesse desenho, a gente vê bem a cicatriz umbilical, com sua porção superior ligada ao ligamento redondo do fígado, então aqui o ligamento redondo ligado ao ligamento falciforme, que está segurando aqui o fígado, a parede anterior do abdômen. Então, aqui o uráculo e as pregas laterais, então aqui só mostrando melhor o uráculo. Então, é esse tecido conjuntivo aqui, que vai subir pela parede anterior do abdômen, aqui se ligar à cicatriz umbilical, se prender aqui na parede anterior. E a gente tem aqui no cadáver, que eu tinha mostrado anteriormente para falar do mamilo, esse tecido da pele ainda bem aderido pelo umbigo, que não foi dissecado. Então, a gente vê a estrutura bem aderida mesmo aqui. Então, se a gente retirar essa camada de gordura, retirar a pele, né, a camada de gordura, a gente vai se deparar com três camadas importantes de músculos, sendo a primeira, mais externa, o referente ao oblíquo externo, que vai fazer uma aponeurose importante aqui na frente para proteger os órgãos abdominais. E se a gente abrir essa aponeurose, retirar essa aponeurose, a gente consegue enxergar o reto abdominal, que vai estar também no mesmo nível do oblíquo interno. E se a gente explorar um pouco mais, num nível mais profundo, a gente vai encontrar o transverso abdominal também com uma aponeurose importante, pegando todo o abdômen. Então, basicamente, a parede anterior do abdômen, ela contém essa composição, né? Então, a pele, a gordura e essa camada de músculos. E se a gente superar essa camada, a gente vai entrar na cavidade abdominal propriamente dita, com os órgãos internos. Então, aqui nesse caso desse cadáver, a gente fez essa abertura. Então, a gente vê, esse aqui é o reto abdominal, essa aqui já é as aponeuroses e o peritônio. Então, aqui os órgãos internos foram já retirados para pesquisa, né? Mas aqui nessa imagem do Yokoshi também a gente tem, mostrando mais ou menos como ficaria a disposição desses órgãos. Aqui, no caso, foi seccionado o aumento maior, só para a gente conseguir enxergar melhor os intestinos, mas a gente consegue ver como é que eles estão dispostos, né? E eu vejo vocês no vídeo de anatomia topográfica do dorso.